Gravando, viu? Ok. E aí, meu irmão? Ok. João Carlos, diretamente dos confins da Terra. Beleza. Como é que você tá, meu brother? Dos confins da Terra. Tô bem, É. graças a Deus. Muito bem. De confins da Terra, momentaneamente mudado, né? Porque eu não tô na Alemanha desde janeiro, tô aqui em É. Roma. Eu vim pra cá para alguns compromissos e tal, e também tirar alguns dias de recesso para descansar e rezar. Nesse Uhum. interim, situação coronavírus se abriu. Aí, como você falou antes da gente começar a gravar, não teria dado certo a nossa camiseta ser tão parecida assim, né? É só que eu não tô com cordão Não marrom. é? Até os fones são azuis, Pedro. Olha aí. É. Cara, é mesmo, cara? Que isso? E como é que tá essa vida aí de hóspede em Roma? Tá na casa da comunidade Vida? Tô na casa da comunidade de vida, né? Então tô em casa, né? É, tá em casa. Da última vez que tu esteve por aqui, eu não lembro se já tinha a casa aqui por trás de São Pedro, que é a casa da assistência internacional, ligada à assistência Não, internacional. eu tinha ouvido falar, mas eu me lembro Tem se já um. tinha. Acho que talvez não, porque tem mais ou menos 1 ano e meio que essa É, casa que não. abriu. Aí eu tô aqui na casa, na comunidade, no apartamento aqui dos rapazes, com o Padre Cristiano, o Padre Carnian e Thiago, Wallace, os meninos aqui. Somos 6 homens aqui na casa. Uhum. E aí do lado, tem as meninas, né? Somos 10 ao todo, assim, aqui. Mas tá uma maravilha, tipo, antes da situação vírus acontecer, né? Então, tipo, consegui peregrinar um pouquinho nas igrejas, fui até Assis também para rezar um pouquinho. Mas agora, aquela situação de Mas existe tudo uma tá proibição bloqueado. de sair ou é mais tranquilo? Porque por aqui a gente não tem ninguém controlando. Se a pessoa quiser estar na rua, Não, né? aqui a situação tá bem controlada. Tipo, pra gente sair na rua, a gente tem que sair com uma autorização escrita em mãos, porque justificando o porquê daquela saída. Aham. Porque se o guarda parar a gente tem que explicar o porquê, para onde a gente está indo, quando a gente vai voltar para casa e o motivo da saída, né? E que os motivos oficiais são medicamento, alimento, né? Aquelas coisas básicas, e trabalho, né? Assim, algum apontamento de trabalho que você tenha que é inadiável. Eu vi uma E foto outro aí, dia do assim, Padre Cristiano, eu acho que estava hum, todo encapuzado, máscara e tal, e com um papel na mão, ele uhum, disse, com os documentos na mão, aí agora que você está explicando, está exatamente, fazendo sentido. exato. Exatamente. Tipo, agora teve recentemente a live, né, que ele fez lá na igreja, que fica aqui perto, fica, tipo assim, uns 5 minutos andando a pé daqui do apartamento. Aham. Então, pra gente que tava trabalhando, ajudando ele na produção da live, pra gente sair, todo mundo saiu com o seu papelzinho em mãos, É. documentos e, tipo, no papel tá escrito o compromisso de trabalho vai ser de tal hora, tudo bem explicadinho. Mas graças a Deus, assim, a gente nunca teve problema, assim, de separado e por um motivo. Tanto que a gente não sai sem um motivo justo, né? Mas Ah. graças a Deus, não teve nenhum problema. Eu tava vendo o teu podcast, cara, João 20. Aham, Eu falei com você um pouco antes, eu vi a tua conversa com o Wallace, foi a única que eu vi por enquanto. Vi que você aham. gravou já com a Suzy, né? Sim, gravamos hoje à tarde. Ah, você gravou hoje, porque eu vi só o preview mesmo, né? Só uma foto que você botou no story, né? Foi. A gente gravou hoje à tarde, aí no fim a gente fez um print da Ah, tela e a gente fez essa brincadeira no Instagram. já gravou com outras pessoas ou por enquanto? Já gravei, que eu já gravei com umas 10 pessoas. Eu vi um preview da Bia também, Tem a Bia, foi tem a muito Ariana. bacana. Bia, Ariana, aí gravei com o Vitinho, que deve ser o próximo episódio que vai ao ar, Ah, agora essa sim. semana. Aí tá uma experiência muito bacana, muito legal. Aí É, para quem vou não lançar sabe, um você podcast. tá no portal, no YouTube da comunidade oficial, né? Com Shalom. Aham, E exato. é, então, um podcast oficial da comunidade. João 20, que faz muito sentido esse nome. João 20, que é a passagem que define o nosso carisma, né?
E também Sim. combina contigo porque você é João e você tem 20 anos, então... Opa, se eu tivesse 20 anos de comunidade já. Caramba, é mesmo? Quase 20 anos já? Sério, eu tenho 18 anos de comunidade de vida já. Ah, você entrou com 10, 11 anos de idade, né? Nada, eu entrei com 19. Eu já tô chegando nos 40. Não, eu que vou fazer agora em maio. Você ainda falta um pouco. Ai. Porque o ano passado, assim, rezando no mês de julho, mês da vocação, né? Que é a comunidade fundada no dia 9 de julho. E eu senti mesmo um apelo de Deus, né? Que assim, na oração me dizia, por que não partilhar com as pessoas, com o mundo, a experiência dos teus irmãos em missão, né? Assim, e tal, aí fiquei meio, aquela coisa que tu fica meio resistente, mas aí tu quer obedecer a voz de Deus, aí... Uhum. Aí fiz muito, assim, despretensiosamente, e foi bem curtinho no Instagram, e aí a ideia realmente era essa, e o nome João 20 é realmente desse apelo de como as pessoas vivem esse evangelho, né, assim, o evangelho fundante do nosso carisma É. pelo mundo, né? Não, é perfeito, é perfeito. Aí só poderia ter sido você ou o João Edson a fazer o podcast, mas acho que Eu você acho que dá o João mais Edson certo. dava certo. Não sei, pode ser, né? Ele é muito bom também. Mas aí vendo essa conversa tua com o Wallace, eu achei muito legal, e já era de se esperar, né? Porque eu admiro muito vocês dois. E teve um momento que me marcou muito, cara, que foi... eu me identifiquei porque o Wallace dizendo que se sente em casa onde ele tá, né? E ele tem que se sentir em casa, ele descrevendo essa coisa da experiência de se mudar pela primeira vez, de não estar em casa, né, em Fortaleza, ou Caucaia, onde ele morava, não estar com a família, mas encontrar na comunidade a família dele e na comunidade de vida a própria casa e se acostumar com isso. E é uma coisa que eu me identifiquei porque eu mesmo, não sendo da comunidade de vida e fui postulante da Aliança, agora estou na obra, mas estou até voltando, assim, né, fazendo devagar uma volta. Mas, mesmo no Rio de Janeiro, no começo, assim, eu tive uma impressão de ter encontrado a minha casa, ter encontrado a minha família. E eu acho que essa é uma das características de quem percebe, de quem encontra a própria vocação, né? Sim, sim. Em qualquer instância, sendo na aliança, na vida, ou na obra, ou num grupo de oração, ou seja o que for. E eu percebo isso, e quando conheci a comunidade em Fortaleza, em 2007, aí confirmou mais ainda. Então eu gostei muito do que ele falou e confirmo para mim também, né? Como é que foi para você o teu começo? Cara, o meu começo foi assim, eu sou de Aparecida, né, de São Paulo, Uhum. e quando eu conheci a comunidade, eu estava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Uhum. E a comunidade foi fazer uma evangelização no meu colégio. A comunidade estava chegando em Aparecida na época, acho que era o primeiro ou segundo ano da comunidade. Então era aquela coisa também super mega desconhecida. E tipo, há mais de 20 anos atrás, a comunidade Shalom, ali no Sudeste, o que a gente sabia de comunidade Shalom era Sueli Façanha, Era. e muita gente nem sabia que a Sueli era da comunidade, né? É mesmo? Sim, para muitos, assim, tipo, você sabia quem era a Sueli Façanha no meio da renovação carismática, aquela coisa A toda. Sueli era uma cantora, tipo a Celina ou a Ziza, né? Tipo. E aí, quando você conhecia um pouco mais da Sueli, você entendia que tinha uma comunidade, assim, né? Ah, sim. Mas, no meu caso, quando eu conheci a comunidade, nem Sueli eu sabia, assim, porque eu era, tipo, aquele típico jovem que não queria saber de Deus, tipo assim, igreja, Deus, totalmente fora do meu mundo. E aí eu vi a comunidade pela primeira vez nessa evangelização que eles foram fazer no meu colégio. Achei muito diferente, porque tinha música, tinha coisa assim pra cima, aquela coisa pegada jovem, aquela coisa assim, mas não quis me envolver muito. Depois só que eu fui convidado para fazer um encontro no Shalom, que tinha a ver com teatro, coisa porque eu já tinha envolvimento com teatro no colégio, essas coisas. Fui por causa dessa isca do teatro, aí era aquela velha sabedoria, no meio de um workshop e outro, eu fui tendo a minha experiência de Deus, fui ficando, fiz minha experiência. Mas quem foi que E te aí levou pro Shalom? pronto. Ianua.
A Iano? Lembra da Iana? A Iana. A Iana era E você aliança conhecia como? missionária. A Iana era aliança missionária. Ah, Nessa época nem existia esse conceito, assim. sim. Mas a Iana, ela era secretária de Dom Luiz Loscheider, E você que já era o frequentava a arcebispo que era igreja, mais... então? Não. Peraí, Assim, minha então. família... Vou te explicar. Ah, A minha família é de origem católica e tal, mas eu tava naquela fase, tipo, totalmente alto. E hum. a Iana foi fazer uma divulgação sobre esse workshop de teatro. Ela fez divulgação em igreja, em tudo, também divulgou nos colégios, e foi aí que eu fui, entendeu? Por causa dessa Ah, isca de teatro. Porque eu já mexia com teatro no colégio, não, assim, então, né? tá fazendo sentido agora. Você achou legal que tinha algum lance com teatro, vou ver qual é, e aí o negócio foi Exatamente. acontecendo, né? E aí foi. Aí, tipo, o meu tempo de obra também foi bem rápido, assim, tipo, no máximo 2 anos, 1 ano e meio, 2. E aí fiz vocacional e fiz só 6 meses de vocacional, fiz a experiência. Naquela época ainda se podia, assim, fazer esse esquema. Então, com Uhum, 6 meses de vocacional, eu entrei na comunidade de vida, fiz 6 meses de postulantado, sim. fui na época, noviciado e pronto. Aí foi o resto da vida. Eu acho interessante porque, na verdade, tem que ter, né, uma uma prescrição, Uhum. ó, faça tanto tempo disso, né? Mas Uhum. para cada um, Deus vai moldando aquilo que a pessoa precisa. Então, eu tenho um amigo no Sim. Rio que entrou na semana seguinte, já estava no vocacional e já entrou, e teve gente que entrou na comunidade numa época que não existia vocacional, então, Uhum. então Exato, eu exato. mesmo fiz um pouco de vocacional em 2007, saí 5 dias depois. Aí, em 2008 fiz mais um mês, aí não. Aí em 2009 também de novo, eu teimoso, não. Aí no final do ano de 2009, a Raíssa, vem cá, Uhum. faz o retiro final, faz. Aí eu, tá bom, eu vou fazer. Aí foi aquela coisa assim, fortíssima, e todo mundo chorando e tal. Era Júnior Alves, hoje é o Padre Ângelo, mas na época Ah, quem Júnior estava Alves. fazendo, que estava coordenando era o Júnior Alves. E aí é, tive uma conversa com ele e falei assim: eu reconheço em mim a vocação, quero entrar, mas eu preciso te dizer uma coisa: ou vocês me põem agora no postulantado, ou nunca, porque eu não vou fazer vocacional de novo. Eu não sei se foi por isso, né? Mas acho que é porque Deus É. quis mesmo, e aí acabou que eu fiz P1, P2 e tal, e depois saí, mas ficou essa pendência. E eu fiquei me perguntando se você já conseguia perceber um desejo antes dessa tua ida para o teatro, esse teu começo no Shalom. Você Uhum. já sentiu alguma coisa assim que você tinha uma vontade de... Ou não, você só foi descobrindo quando já estava mesmo experimentando Shalom. Olha, tipo, dizer assim, se eu percebia que eu tinha, por exemplo, que eu queria ser missionário, esse tipo de coisa, É assim, não, não, não com essas não. palavras, né? Mas um desejo Mas de alguma coisa. eu tinha um desejo de alguma coisa muito especial que eu não sabia dar um nome, É, sabe? é, Aí tu sabe aquele momento que tu tá na tua vida ali no segundo ano do ensino médio, pensando que faculdade você vai fazer, aquela coisa, e tu fica procurando, procurando e não consegue achar. é, Eu ficava, eu quero algo muito especial, mas parece que não é nenhuma dessas possibilidades clássicas que se apresentam exato. para mim. E acho que aí, por isso que também eu sou muito grato a Deus pela época que eu fiz a minha experiência de Deus, porque acho que foi nessa época que eu estava com essa grande interrogação, Hum, né? Eu quero algo de muito especial, não sei o quê. E acho que veio no momento certo, assim. é, Daí, como você disse, o caminho de Deus para cada um é muito particular, né? Então acho que acho que eu precisava desse caminho mesmo, assim, para ter me encontrado. E que depois, com o tempo, assim, já na comunidade, eu fui aprendendo a ler a minha vida, ah, sabe? sim. Porque eu acho que antes eu não tive, assim, essa sacada, não sei como explicar. Eu costumo dizer, Pedro, que quando eu entrei na comunidade, que eu era um adolescente, vamos dizer assim, né? É. 18, 19 anos. Então, eu entrei, não que eu queria viver uma aventura, no sentido de uma aventura inconsequente, mas eu entrei numa grande aventura,
entendeu? É. Então, eu fui com o tempo aprendendo e entendendo o que era de verdade, né? Assim, a compreensão que eu tinha na época era suficiente para eu me dar por inteiro. E depois Deus foi, acho que assim, desenrolando e mostrando o que isso tudo representava, e cada vez mais eu fui me apaixonando cada vez mais. Então, era isso que eu estava, é exatamente isso que eu ia dizer. É interessante falar contigo, porque você já fez até promessa definitiva há algum tempo, né? Sim, sim, sim. Você é jovem, até aparenta ser bem mais jovem, deve ter os seus 20 anos. Não, brincadeira. Mas, mas se eu for falar um pouco de mim e tentar fazer uma comparação, até porque eu quero saber o que é que você confirma e o que é que você pensa sobre as coisas que eu vim experimentando. Interessante falar de vocação, até perdi um pouco o fio da meada, mas era porque eu queria dizer o seguinte: às vezes me bateu, talvez pela idade, por eu ser novo e ainda imaturo em relação a fazer esse tipo de escolha, né? Me dava um certo pânico do definitivo. Hum. E eu não sei se outras pessoas passam por isso. E eu acho que o caminho da consagração aos moldes, né, da comunidade que são confirmados pela igreja é um caminho seguro hoje. Antigamente não tinha isso, ou você consagrava ou você não consagrava, né? Eu acho que esse caminho é importante. Você fazer um vocacional, é importante você experimentar 2 anos, para quem está na aliança, né? Antes de se tornar um discípulo, e depois ainda no discipulado você ainda está como membro da comunidade, mas ainda confirmando, e depois você ainda faz as primeiras promessas para depois fazer o definitivo, então dá tempo de sobra. Mas eu lembro que eu tive esse pânico de, cara, peraí, será que é o contrário? Será que o que o pessoal aqui no Shalom está dizendo é que eu estava perdendo meu tempo no mundo, mas será que na verdade eu estou ficando alienado aqui dentro? E aí me dava uma certa esquizofrenia, sei lá, tipo de pensar, Uhum. será que eu estou perdendo tempo? Eu deveria estar investindo na minha carreira, ou sei lá o quê, ou fazendo outra coisa, né? Nada ilícito, mas assim, será que eu estou me alienando e achando que a vida é de consagração? Era uma confusão, né? Uhum. De que essa vida de consagração iria me roubar da vontade de Deus em outros setores da minha vida, né? Como é que você viveu alguma coisa parecida? Não, para você foi mais tranquilo esse processo de. E vivi com certeza, cara. Porque eu acredito que esse processo que tu estava descrevendo é um processo de quem é a gente, sabe? Aham. Eu não. Assim, quem sou eu para dizer, analisar a experiência de qualquer pessoa, mas acho que. Eu não sei, eu não conheço uma experiência que eu considero autêntica que não venha com esses elementos que você me apresentou, sabe? Sim. De tipo, poxa, aquele momento que eu penso, será que eu tô fazendo certo? Será que não? Eu acho que isso é da natureza, é do homem, né? A gente tem medo de dar passos importantes na nossa vida, né? Assim, e acho que como, tipo, eu falei isso, né? Quando eu entrei na comunidade, eu entrei numa grande aventura. Tinha os medos daquela época, né? Tipo, poxa, eu tô saindo daqui de São Paulo, eu vou morar lá em Natal, no Rio Grande do Norte, eu nunca fui para lá, não sei quem é, não sei o Aham. que é. Tinha os meios naturais daquela época. E eu acho que, por exemplo, perto de fazer minhas promessas definitivas, acho que eu tinha realmente uma graça de Deus, assim, de tipo, eu já eu sei que é isso que Deus quer e eu quero e eu vou em frente e a comunidade confirma, eu vou em frente. E também acho que quando eu fiz os meus votos perpétuos no celibato, que eu acho que eu experimentei mais desse momento de, poxa, deixa eu parar aqui, deixa eu parar e pensar. Não pensar no sentido de é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer. Eu acho que foi quando eu senti de uma forma mais forte o peso de uma decisão definitiva, sabe? Sim. E eu acho que eu me vi com certeza nesse momento de tipo, e se eu tiver fazendo a escolha, se eu tiver feito a escolha errada, se eu tiver entendido errado, se eu tiver, porque acho que todo mundo passa por isso. E eu acredito, Pedro, que para mim, na minha vida, o que eu vou fazendo, a experiência que eu vou fazendo é de sempre retornar para a voz que eu escutei, sabe? Sim. Porque, tipo,
pronto, agora nesse momento pode ser que eu esteja confuso, pode ser que eu esteja em dúvida, mas qual foi a voz que eu escutei quando eu dei o passo nessa direção? Eu escutei a voz de Deus que me disse isso, isso e isso. Então eu vou me segurar nessa voz, porque ela é a certeza que eu tenho. As dúvidas de agora podem passar, mas a certeza que eu tenho é da voz que eu escutei. Então acho que eu vou fazendo essa experiência ao longo dos anos, sempre de marcar a minha trajetória com a voz de Deus, sabe? É até engraçado, quando eu pego a minha Bíblia, recentemente eu tenho percebido muito isso, quando eu vou rezar. Eu vou rezar, eu tô aqui folheando a minha Bíblia, eu tô ali procurando a leitura do dia, aí eu vejo lá marcado assim, passagem que Deus me deu na minha formação pessoal no dia X. Passagem que a Deus me deu Cibele na tem minha muito isso formação também. pessoal no dia Y. E eu acho que aquilo ali vai me fundamentando, sabe? Botando os meus pés, como se fosse fazer uma analogia aqui, é como se cada ladrilho ali do meu caminho fosse uma passagem, fosse uma experiência da voz de Deus, que é onde eu vou colocando meu pé com segurança. Porque as outras coisas eu acho que é próprio do ser humano, sabe? Não só na dimensão vocacional, mas eu acho que em toda a realidade humana, a gente, quando vai tomar uma decisão muito importante, a gente fica meio com medo, né? Assim, acho que Assim, acho que é foi natural. justamente isso que rolou assim para mim. Agora, no celibato, eu acho que tudo, né? Discernimento de vocação e discernimento de estado de vida e tudo, até eu vou discernir meu estado de vida, mesmo que eu sempre tenha tido namoradas na vida, mas na hora que eu vou casar, é ali que eu tô, de fato, não, é isso mesmo, é para sempre, é isso aqui, né? E talvez não, a certeza, ela tem que vir, eu acho que Santa Teresa diz isso, tem que vir acompanhada de paz. Então, essas certezas fundamentais que definem um caminho que não tem mais volta, dá um certo pânico, mas se você se põe à escuta de Deus, aquilo em algum momento vai se tornar claro e vai se tornar pacífico, né? Vai trazer paz. Exato. Então, quando E você se tornou acredito, celibatário, definitivamente deve ter sido através dessa via, né? Da certeza e da com paz, né? certeza. E acredito também, Pedro, que é aquela experiência de entender também o que significa essa paz. Que não é aquela paz de uma tranquilidade, sabe? É aquela paz de, poxa, tá tudo pegando fogo ao redor, mas eu sei na mão de quem eu tô segurando. É a paz Então, de saber eu que vou aquilo embora. tá certo e não é a paz Exato, de tá tudo relax. É a exato. certeza daquela decisão, né? Exato. Então, e aí eu acho que também tem certas coisas que vêm com o tempo. Para uns vem mais cedo, para outros vem mais tarde. Eu acho que, sim, com 18 anos, além de ser maior de idade legalmente, já existe uma capacidade natural da pessoa dizer, eu quero ir por essa via. Apesar de que, cientificamente, só aos 25 anos a gente acabou de formar o nosso cérebro, né? Você sabe disso? Isso é um detalhe Não, interessante. O uma cérebro novidade. forma, Não tal, a gente sabia. nasce e tal, aí o lobo frontal é o último é o último a ser terminar de ser formado. E essa parte do cérebro é a parte do discernimento, das decisões. Uhum. Por isso que jovem é inconsequente e adulto não. Olha aí, tudo faz sentido agora para Né? muita gente. Só que até os 25 anos, essa parte ainda não está completa, nem para homem nem para mulher. A mulher é um pouco mais rápido até, e por isso que a mulher aparenta ser mais madura mais cedo. E é isso, é ciência. Mas tem certas coisas que a gente já é capaz de dizer sim, não e escolher antes dos 25 anos. Mas é interessante como, sem querer você pensar, você faz um caminho dos 18 aos 20 e tantos para você dizer definitivamente é isso que eu quero, e ao mesmo tempo seu cérebro também, não é? Assim, uma coisa Muito não interessante. foi por causa da Isso é outra, muito interessante. mas tem É a muito ver, né? interessante, cara, porque eu tô falando isso agora, eu que raciocinando, ligando aqui as coisas, tipo, a decisão que eu tomei pelo celibato, eu tinha 25 anos. Você vê. Assim, não sei se tem alguma coisa, se naquele momento eu Não, deu tava tempo, né? Também, assim, apto a naturalmente, entender. né? É, Uma outra exato. coisa que o Wallace falou foi muito, muito forte, foi
quando você fez aquele bate-bola estilo Marília Gabriela com ele, e aí ele falou que a missão dele é até o último jovem do mundo, foi mais ou menos isso que ele Uhum. disse, né? E Sim. aí ele fala a frase, para que a gente vai perder tempo em coisa que passa, que me lembra aquela música do Uhum. Missionário Shalom. Uhum. E aí me lembra Cristiano Pinheiro, Padre Cristiano Pinheiro, que eu até falei com ele que ele esteve aqui, sobre Uhum. ele ele tomou um tombo no palco do Hallelujah em Sim. 2008, e aí ele falou, vocês acham que foi um vexame que eu passei aqui, e eu só quero dizer para vocês que eu, antes de entrar no palco, eu tinha dito para Jesus, você faz de mim o que você quiser, e ele fez e tal, e isso para mim serve Uhum. para também testemunhar para vocês e tal, né? Isso me leva a pensar nesse amor por Jesus que traz essa paz, que traz essa certeza, né? E é isso que eu quero ouvir de você, assim como eu ouvi um pouco você conversando com Wallace. É, tem diferença para você estar servindo quando você serviu aqui em Fortaleza ou sair? Você acha que quando você está em missão fora do Brasil traz mais, é, define mais assim a tua vocação? Porque eu me senti assim quando eu saí do Rio e vim para Fortaleza. Eu achei Uhum. aqui eu acho que tem mais sentido o meu serviço. Talvez porque a Uhum. minha missão seja mais especificamente para música, e a música do Shalom acontece mais aqui, então eu tenho mais Uhum. utilidade. Como é que é para vocês? Uhum. Olha, isso aí é um assunto bem legal, até porque, por exemplo, quando eu cheguei há 5 anos atrás na Alemanha, a gente chegou para fundar a missão, então não É, tinha exatamente, eu nada lembro. e ninguém nem sabia o que que era comunidade, assim, né? Assim, foi um tempo muito bacana, assim, os primeiros tempos, onde, assim, chegar mesmo e chegar e você fazer aquela experiência de empobrecimento mesmo. Acredito que morar fora do seu país passa também por um processo de se tornar mais pobre interiormente, sabe? Hum, Porque você se despoja de tudo, né? sim. Tu só não deixa os amigos, né? Acho que sempre quando todo mundo me perguntava lá na Alemanha o que que você mais sente falta, você sente falta do que você fazia, você sente falta disso ou daquilo, eu sempre digo, olha, eu sinto muita falta dos meus amigos, das pessoas, né? E porque você deixa os teus amigos, deixa as coisas e tudo, você vai se empobrecendo interiormente. Eu acho que nesse processo você também vai sedimentando as suas decisões, as suas escolhas. Acho que eu brinco que eu estou num retiro pessoal de 5 anos, entendeu? Porque você vai descobrindo coisas de você e se encontrando em outros aspectos, dando oportunidade para Deus falar sobre outras coisas. Eu acho engraçado porque, por exemplo, falando nesse sentido, o serviço e tal, quando as pessoas aqui iam descobrindo, os alemães iam descobrindo, que eu apresentei o Hallelujah durante 10 anos, e É. foram entendendo o que era o Hallelujah, então o povo, tem um padre aqui que sempre quando ele ia me apresentar numa reunião, alguma coisa, ele dizia assim, aqui está o João, ele tem X anos de comunidade, quem aqui de vocês já se apresentou para 10 mil pessoas? Para assim, para 1 milhão de pessoas, ele já se parecia o Jô Soares, Faustão, uma mistura, né? Ele fazia uma coisa. Aí ele sempre fazia aquela pergunta assim, tipo, tchararana, né? E aí, depois de ter apresentado o maior festival católico da América Latina e estar aqui atrás do balcão dessa lanchonete, como você se sente? Ele fazia É. aquela coisa bem assim, né? Esse Aí eu ficava paradoxo, assim, né? olhando, exato. E eu respondia isso que eu vou te responder agora, e não porque parecia a resposta mais bonitinha, mas porque realmente é a verdade do meu coração. Eu sempre respondi e vou continuar respondendo. Para mim, estar ali em cima do palco, para milhares de pessoas, e estar aqui atrás do balcão atendendo uma pessoa, tem a mesma dignidade porque eu estou servindo a mesma pessoa. É, Estou exatamente. servindo a Deus, assim, eu entrei na comunidade, consagrei minha vida para servir a Deus e servir ao homem, né? Que o homem encontre a Deus. Então, acho que eu vou encontrando isso, mas claro que existe aquele fator de identificação, de perfil, daquilo que você tem mais aptidão a fazer e tudo, e que você às vezes sente falta e tal, mas acho que isso também entra naquele processo humano, né, assim, Uhum. e tudo. Acho que a raiz ali do serviço, quando você entende, para mim realmente acho que
você vai encontrando essa resposta. Não independe. Sim. Mas com certeza, se num parâmetro assim de serviço, de lógica ou de estratégia, vamos dizer assim, se o serviço que você desempenha, X, tem mais ressonância em tal dimensão da comunidade de tal lugar, então é melhor que você esteja lá, né? Se, como você mesmo partilhou a dimensão, né? Fortaleza tem mais ressonância à música, por isso você se sente mais encontrado, nesse sentido ministerial. Assim, isso é realidade também, mas acredito que você também experimenta disso que eu vou falando, assim, né? Tirando essas realidades estruturais, lá no mais profundo, quando você encontra para quem você faz o que você faz, por quem você faz o que você faz, independe de onde, de tudo. Para mim foi uma fase que eu comecei a perceber que enquanto eu buscava por necessidade de amadurecer, enquanto eu buscava tocar nos palcos, naquela ocasião de início eu ainda estava buscando servir a mim, entendeu? Uhum. Colecionar shows, colecionar público, colecionar fama e tal, porque eu já vinha com esse comportamento antes do Shalom. Então eu já tive banda, eu já toquei fora, eu já fui DJ, eu já tive banda de tocar na noite, sair e tal. Então a gente constrói o hábito de não pela vaidade, um desejo em si de ficar famoso, que até passa por isso sim, né? Mas porque tem a ver com a identidade do músico que toca em shows. Então, eu tenho que estar no melhor lugar, ou com a melhor banda. E aí, quando eu fui sendo formado e vivendo, bebendo da espiritualidade na comunidade, eu fui pondo isso, né, à luz, na escuta de Deus, na oração, e fui percebendo. Então, eu lembro até de uma época que eu, rezando, disse para Jesus: se você quiser tirar de mim o ministério de música, não que eu acredite que ele vai tirar de mim a habilidade de música, ou o dom da música, mas o ministério, né? E quiser me botar em outro lugar e tal, para me purificar, como se fosse como um celibato formativo, né? E engraçado que logo depois que eu tomei coragem e ofertei isso a Deus em oração, ele me devolveu coisas que eu estava esperando, que eu gostaria que acontecessem, né? E, na verdade, ele só queria mesmo era a oferta, né? De coração. Sim. E Eu eu tive também uma fui percebendo, experiência. só para completar, aí fui percebendo também que eu passei a gostar muito mais, e ainda isso me acompanha até hoje, de servir na missa, por exemplo, do que num show para milhares de pessoas, ou fazer uma coisa intracomunitária e tal, que dá mais sentido para o meu serviço e para quem eu sou e para onde eu devo viver, estar, e com as pessoas que eu devo estar. Até gosto de tocar no palco, gosto de tocar no show com o Missionário Shalom, ou com o Davidson e tal, mas para mim eu me encontro mais ali no serviço da missa, por exemplo. Sim, Ave Maria. Isso aí eu acho que nesse tempo ainda que a gente vive assim, né? Meio que de jejum eucarístico, né? Para muitos, né? Graças a Deus. Acho que também até para quem serve nesses ambientes de missa e tudo, tocar faz falta, né? Assim, Poxa, faz aquela total. falta de você. Eu tive uma experiência aqui, falando nessa questão de proporção e coisa, que foi muito bacana, porque assim, acho que era o segundo ano que a gente estava ali na missão da Alemanha, e aí o alemão gosta muito de música e tudo, né? Então pediram para a gente tocar numa realidade que aconteceu lá, que era um aniversário de um centro da juventude e tudo, a gente foi. E aí, nesse comecinho, a gente fazia muita mistura com música em português, música em inglês, música em alemão, né? Que a gente estava ainda aprendendo mais. E aí, chegou uma hora que eu ia cantar uma música lá, e era música em português que eu ia cantar. E a gente já tinha cantado alguma coisa em inglês, da comunidade, a gente já tinha cantado alguma coisa em alemão que a gente tinha traduzido já, e tudo. E aí fui cantar uma música, e nem era música da comunidade, eu acho também. Se eu quero dar os direitos corretos, acho que é do Bruno Camurati, tenho certeza, é do Bruno Camurati. A música de Pedro? Não, Maltrapilho. Ah, sim, é dele. Né?
E aí, que eu já ia dizer que era do Maninho, né? Perdão, Bruno. Mas pior que eu acho que o Maninho tem um negócio assim também. Acho que Agora ele você falou. gravou, fiquei confuso agora, mas acho que é porque o Maninho também gravou, canta alguma Eu coisa. acho que sim. Aí, Não, aqui eu tô pronto, vou vendo é do contar Bruno isso. Camorati mesmo. É do Bruno, né? Né? Pronto, Bruno. Obrigado pela composição. E aí eu fui cantar essa música, cantei em português, Hum. né, e tudo. E tá, acabou a música. Quando a gente acabou, tava terminando ali o negócio, acabou o nosso momento ali. Aí veio uma jovem, e a gente começou a cantar outra música, já seguindo. Aí veio uma jovem correndo, assim, que já tava indo embora do negócio. E aí ela foi conversar com uma das meninas da comunidade, que não tava nem tocando nem cantando, né? Hum. E diz o que é que ele tá falando, o que diz a letra que ele tá cantando. Eu Sim. quero saber o que ele tá cantando. E a pessoa começou a traduzir para ela, não, a música diz isso, é inspirada nisso e tal. E a menina teve uma experiência tão forte de Deus, ela disse assim, eu estava indo embora, mas eu escutei ele cantando e eu me senti impelida a voltar. Eu não sabia o que ele cantava, mas eu É. sabia que estava dizendo alguma coisa para mim. E isso é impressionante porque transcende as noções naturais, né? O conhecimento e tal. Exato. Sim. Transcende ao limite linguístico, É. transcende qualquer realidade. E onde é que eu estou querendo chegar nisso? Com isso? É porque existe aquela questão do serviço, da dignidade do serviço, que eu entro mais uma vez naquilo. Para quem você faz, por quem você faz, que independe de onde, que, como você disse, ultrapassa os limites até de entendimento, de coisa, porque passa pela via da graça, que vai chegar ao coração do homem, né? E depende de como, onde, porquê. E é uma das experiências, uma das lembranças que eu trago, assim, muito caras, assim, que sempre me acompanharam, me acompanham, assim, desde que eu tô, assim, dos lados de cada oceano, né? É. Que é isso, olha, independe de como, de quando, de que jeito, Deus vai encontrar a sua via se a gente abrir o coração, né? E se colocar também como instrumento, como servo, Deus vai encontrar a sua via. Vai Eu chegar no tava, coração do homem. com certeza, eu tava, essa época pascal, o Evangelho descreve as experiências que Jesus teve e os discípulos tiveram com ele ressuscitado. Então, eu não sei qual, eu sou muito ignorante dessas coisas, não decoro nada, mas assim, qual deles é que descreve como Jesus estava com o corpo glorioso? Não, com certeza, João 20:19, que aí ele some, né? Ou não, é a dos discípulos de Emaús, que ele Discípulos de está lá Emaús. e depois ele some, na frente, a olhos vistos, né? Uhum. E o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando? É porque eu tenho tido recentemente uma experiência com isso, eu passei alguns anos que eu não sei dizer se é noite escura, mas eu passei alguns anos e toda quaresma me tocava, umas 3 ou 4 quaresmas que eu estava assim, sem conseguir fazer um sacrifício, sem conseguir fazer uma abstinência, um jejum direito. Na sexta-feira santa, eu indo escondido na cozinha comer, eu não estava conseguindo fazer nada direito. E essa que eu acho que Deus separou para o mundo inteiro, mas para mim também em especial, que está todo mundo preso em casa, eu não posso comungar, eu não posso ir à missa, eu não foi uma quaresma que me desmontou, me desapegou de umas coisas que eu tinha, e eu também fui passando a aumentar a fé nessa coisa que é extracorporal. Eu passei muito tempo achando que as coisas de Deus são mais naturais do que sobrenaturais e que quem acredita mais em sobrenatural é bobeira, que não entendeu e tal. Mas existe uma realidade tão ou mais real do que essa natural. O que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente percebe e sente é natural, mas o sobrenatural, Uhum. a gente fica muitas vezes achando que é só um conceito, é uma ideia, mas é muito mais real. E esse exemplo Sim. rápido, né, de que Jesus podia desaparecer, essas coisas passaram a acontecer mais depois da ressurreição dele. Ele ainda ficou 40 dias, né? É lógico que ele podia tudo antes, porque é o próprio Deus, mas
mas as coisas, ele queria que as coisas se manifestassem mais na hora certa, né? Na hora da ressurreição. E isso tem me feito perceber e aumentar a fé nesse sentido de que tem uma vida depois daqui, sim, e tem um lugar real, e tem não é um conceito de que de céu é estar em Deus, não, e tem uma vida. Eu vou estar lá com um corpo perfeito, com uma saúde sobrenatural perfeita, com uma inteligência sobrenatural. Então, é uma coisa que eu tenho experimentado muito por causa dessa quaresma e dessa Páscoa. Bendito seja Deus. Engraçado, né, cara? Porque acho que nunca a gente experimentou tão forte daquela verdade que Deus tira um bem de todo mal, né? Deus é Exato. capaz de tirar. Porque quando a gente olha para a situação do mundo atual, né? Claro, Deus não quis o mal, Deus não quis o sofrimento das famílias que estão perdendo seus entes queridos e das pessoas que estão adoecendo, etc. Né? Mas a gente vai vendo na nossa vida o quão que essa realidade também trouxe de experiência de aprofundar a nossa vida interior, né? Exatamente. Impressionante. Isso tem acontecido. Não sei se um dia eu serei capaz, mas acho que tem irmãos já bem mais virtuosos do que eu que já estão conseguindo de até louvar a Deus por essa situação, assim, né? De, poxa, Senhor, obrigado porque isso não aconteceu, porque eu descobri uma pessoa nova dentro de mim, né? Exatamente. Eu tenho louvado a Deus por isso, porque eu acho que Deus aproveitou. Essa época já está ruim para todo mundo e vai ser essa época que você vai começar a voltar para o caminho certo. Né? Eu não estou dizendo, pode ser que seja definitivo, espero que seja, mas é lógico que eu vou ter muitos tropeços durante a vida, mas é assim, e é justamente nessa época que eu percebi, cara, eu já vivi 40 anos mais ou menos fazendo o que eu quero, o que eu quis. Então agora eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E aí decidi, não, tenho que voltar para a comunidade, eu tenho que ajeitar minha vida e tal, e essa é uma das decisões que eu tomei recentemente. E por que não antes? Porque antes eu estava com a cabeça em outro lugar e, né, essas coisas têm um tempo certo, Deus sabe. Porque agora é o Kairos, né? É. Aquela história, né? Tem o tempo da graça, né? Porque não Exato. antes? Porque é agora, é o tempo da Uma graça vez me de disseram, Deus. a graça passa, e eu fico, não sei. Sei que Eu não sei também não. Deus quando quer, a gente só estender a mão e pegar que ele tá ali assim, tô aqui. Pode. Seria tão estranho da nossa parte querer diminuir Deus e colocar ele no espaço do tempo natural, né? Tipo assim, a gente consegue medir a nossa vida nos anos, mas medir a graça de Deus nos anos, tipo, a graça de Deus foi naquele dia e não tem mais. Eu perdi, não sei, assim, né? Eu não sou teólogo, não sou nada, mas e talvez a graça tenha chegado para mim agora. Então, assim, tipo, nem vou diminuir também a ação de Deus de antes, mas eu acho que é porque eu precisei chegar aonde eu tô hoje para pensar e ter mais paz, ter mais calma, ter mais maturidade para dizer, não, é isso mesmo. E não tem, e o tempo que eu fiquei, eu tenho o quê? De obra, 2005, tem 15 anos. Então, assim, 15 anos sem decidir, não, mas foi bom para mim. Talvez para outros precisasse só de um mês ou de um ano. Para mim, eu precisei desse tempo. E agora, agora eu posso encarar uma nova fase. Talvez eu não tivesse tão bem na comunidade se eu já tivesse entrado antes. Agora falando um pouco da tua parte artística, que você que você é um cara. Uma das coisas que marcou a certeza da minha vocação foi ter ouvido a tua voz cantando Oferta. Meu Deus do céu! Você vê. Seja. É uma música fortíssima, mas eu acho que você foi o primeiro, um dos primeiros a gravar por causa da. Uma peça, teatro, assim, uma apresentação. Do espetáculo Resposta. É isso. Eu gravei pro espetáculo Resposta e foi a primeira coisa que eu gravei na minha vida, assim. Ai, meu Deus, botei o dedo aqui, perdão. Eu tô toda hora passando pano aqui. E foi uma experiência também para mim muito forte, assim, né? O espetáculo Resposta, que conta a história da comunidade, foi produzido para os 25 anos da comunidade. É isso. E eu interpretava o Moisés, né, no espetáculo. Isso. E a canção foi composta na época para esse enredo, esse contexto. Mas aí o primeiro que tinha gravado de verdade é o nosso querido amigo, Padre Cristiano,
Ele tinha gravado, mas em italiano, né? Para a versão italiana do espetáculo. Mas aí E não quando vale, eu ele tô foi... falando em português. Aí, quando foi fazer em português, eu gravei. Mas você canta, né, cara? Você, às vezes, tá com a gente, por exemplo, nessa convenção em Roma, você era uma das vozes no... Porque o João Carlos, para quem conhece da comunidade, às vezes só conhece o cara que apresenta o Aleluia, né? E a gente que tá mais dentro vê os outros formatos. Você também foi em Fortaleza coordenador das artes, não foi? Sim, eu fui coordenador do Ou projeto foi Artes em secretário Fortaleza. das artes? Qual é o nome certo da parada? Esses nossos nomes, vamos brincar assim, no Shalom os nomes complica, né? É. Porque na época que eu era o responsável pelas artes de Fortaleza, tinha-se a nomenclatura Secretaria de Artes Local. Isso. Então eu era o secretário de Artes Local. E aí tinha o secretário de Artes Geral, que era o Wilde. E aí, pronto, coordenei as artes de Fortaleza, acho que uns 3 anos. Perdão, e depois eu fui em missão para Quixadá, fui viver outras experiências lá. E quando eu retornei para esse contexto assim, Fortaleza e tal, aí eu já fui para a Secretaria de Artes para trabalhar diretamente com o Wilde, que a gente sempre trabalhou junto no fim das contas, mas aí nessa segunda fase eu fui para a Secretaria de Artes geral mesmo, assim, na diaconia, e trabalhei 2 anos com ele lá antes de vir para a Europa. Mas você foi para Quixadá na época do discipulado ou não? Foi... Eu fiz o meu discipulado em Quixadá. Aí depois você voltou para lá. Aí eu fui para Fortaleza, morei 6 anos. Aí fui para Quixadá para assumir a coordenação apostólica da missão de Quixadá. Morei lá 3 anos. E tem uma missão lá fora do discipulado? Tem uma missão que assim, é a missão do meu coração. É mesmo, assim, que eu não né? conheço. Ave Maria, meus filhos todinho estão lá. Tô É brincando, verdade, assim, não, né? é verdade, Shalom Quixadá, tem sim. Assim, Quixadá foi, depois de Fortaleza, a primeira missão que eu fui morar. Assim, né? Eu não posso dizer muito, porque também não morei muito fora de Fortaleza. Né? Nesses anos que eu tenho de comunidade, a grande maioria deles foi em Fortaleza. Então, mas minha primeira transferência depois de Fortaleza foi Quixadá. E a segunda foi aqui, né, para cá. Então, não é que eu também morei em muitos lugares, mas... Sim. Mas enfim. E você está feliz na Alemanha? Quer continuar? Demais, eu sou muito feliz. Qual seria o outro país que você queria ir morar? Cara, eu queria morar em todos os lugares. Eu também, cara, na boa. É sério, eu queria ter uma casa em cada lugar. Deixa eu te dizer, assim, a Alemanha vai ser sempre, assim, a experiência mais forte da segunda etapa da minha vida missionária, se eu conseguisse dividir a minha vida missionária em 2. Porque, cara, foi a primeira vez em que eu fui morar fora do país e passei essa experiência que eu disse para ti de empobrecimento, que é muito enraizada, é muito visceral, sabe, assim. Então acho que o processo de me esvaziar, deixar Deus me colocar do avesso, foi lá. Então, o dia que eu não estiver mais morando lá, não vai ter como nunca apagar isso de mim, sabe? E amar o povo, amar a língua, assim, eu sou apaixonado pela língua alemã. Tem gente que brinca com isso, mas eu sou apaixonado pela língua alemã. Mas você já fala bem assim, fluente? Povo. Sim, graças a Deus. Que bom, né, cara? Porque o Sempre, Felipe Bezerra disse que mais, não né? conseguiu ficar dominando fluente, assim, na época que morou. Falava, mas... Vou brincar aqui com o Felipe, porque eu acho que ele tem já língua demais na cabeça dele. Eu também acho. Ele fala as 90 línguas. Mas Ave Maria. Então acho que essa experiência toda, assim, eu vou trazer sempre no coração. Mas se dissesse assim, João, você gostaria de morar em outro lugar? Cara, essa experiência de desposar um povo, uma outra cultura, uma outra nação é apaixonante. Eu começaria do zero em outro país. Ao mesmo tempo que cada ano que passa vai ficando mais difícil, porque vai criando raiz. Tipo o padre Cristiano que está em Roma, ele é um cidadão mais romano do que qualquer outra coisa hoje em dia, né? E agora vai para os Estados Unidos. Né? Assim que der, né? E vai recomeçar esse processo, né? Assim, tipo, lá também, né? Mas é um pouco o que o Wallace falou, dá uma dor de recomeço e de novidade, mas dá uma alegria também. Com certeza. Né? Vou ficar com saudade daquilo que já foi, mas tem a novidade. A gente ganha muito mais do que a gente dá, no sentido
da oferta de vida, assim, né? Tipo, Ave Maria, se eu dissesse se eu fosse narrar todas as coisas que eu vivi nos 5 anos que eu sou missionário na Alemanha, no sentido de oferta ou de sacrifício de coisa, a gente ia ficar aqui mais 5 anos falando. Uhum. Mas o que eu recebi de Deus é incomparável. O que eu fui enriquecido pela cultura, o que eu fui enriquecido pelas pessoas, Ave Maria, tantos paradigmas quebrados na minha cabeça, cara, que de verdade eu nasci de novo. Mas por aí não é um país que ofereça dificuldade de evangelização, como em alguns lugares que não são cristãos, ou não é permitido o cristianismo, né? Sim, nesse sentido, sim. É uma outra forma de experimentar a fé muito diferente da nossa no Brasil, né? Então, por exemplo, aonde a gente está, na Alemanha, nós somos a única comunidade nova, como se concebe comunidade nova na igreja. Então, tipo, além de ser uma novidade, é uma novidade em dose dupla. Uhum. Então, uma experiência de fé muito diferente. Então, é uma grande aventura, uma Como é que aventura são os muito boa. jovens aí? Porque como é que se evangeliza por aí, né? Quais são as estratégias? Sim, olha, a gente, no começo, na Alemanha, a gente brincava assim, se chamasse a gente para tocar um tambor na esquina, a gente tava lá. Mas dá certo? Porque no começo de tudo, dá certo. O alemão, cara, ele é um, uma, um povo de um coração muito generoso, muito aberto, quebrando todos os clichês. Poxa, que bom, porque eu sempre imaginei uma dureza, assim, uma frieza, né? Não, ao contrário, ao contrário. Só que é uma outra forma de se expressar, né? Eu acho que é isso que a gente precisa entender, Ah, né? Acho que e o alemão, nesse sentido de ser um povo muito aberto, então o que acontece? O que você oferece, se você oferece com alegria, com amor, com dedicação, ele acolhe, entende? Então é aquele processo diferente de acolhimento, diferente de evangelização, no sentido de que a pessoa que veio hoje para a missa que a gente celebra toda semana no nosso centro de evangelização, não é que na semana que vem ela vai estar no grupo de oração. Pode ser que aconteça, mas pode ser que demore 1 ano. Pode ser que demore 2. Então, acho que aqui a gente vai vivendo também experiência muito boa para um missionário, no meu caso. Assim, digo no meu caso, tipo assim, para mim foi muito bom, de aprender que você não tem poder sobre a obra de Deus na vida de ninguém. além de Você ser missão, semeia. então, tem menos gente, É, você percebe mais os detalhes, enquanto que aqui em Fortaleza tem tanta gente entrando sempre que você não percebe muito a diferença, né, das épocas e das pessoas, né? sim. E Mas sim, continua. nesse processo você coloca a semente. Mas quem vai regar, quem vai fazer crescer, quem vai dar o tempo é Deus. Entende? Então, você dá o seu 100%, você dá o seu 99%, vamos dizer assim, se dependesse de você, da sua atividade 99%, mas aquele 1% que é Deus quem realizaria, é o que determina, mas na verdade é o contrário, né? Você É, faz o seu 1% e Deus faz todo o é como resto a da vida da pintura de pessoa. Deus se esticando e Adão, assim, né? Exato, Tipo, ele tá exato, dando 1%, é Deus que tá, vem cá, me dá a mão, exato, né? exato. Adão assim, tá. Então, é até um quadro que tem aqui na sala, daqui da Ah. casa aqui, onde eu tô, que às vezes eu gosto de ficar olhando, exatamente por isso. Eu percebo também esse esforço de Deus em querer alcançar ali a A pessoa. gente tem que parar de ser o Adão preguiçoso e pelo Uhum, menos a gente vai continuar dando 1%, mas pelo menos ter um coração desejoso de, não, peraí, eu quero corresponder, como diz a música, né? uhum. Eu acho que o sentido é esse. Exatamente, exatamente. Mas as experiências artísticas que eu abordei, a gente acabou passando direto. Mas você faz coisa por aí, teatro e tal, quer dizer, eu tô falando como se você estivesse na Alemanha, lógico que eu sei que você Sim. não tá, mas Cara, eu tive uma experiência como é que é a rotina fantástica aí? no ano passado, artisticamente falando, que foi. Olha, para tu ver também a questão aquela velha questão, você coloca semente e Deus vai fazendo o tempo. Há mais de 2 anos atrás, a gente foi convidado para cantar uma música num evento social, né? Uhum. Foi assim, tudo muito providência de Deus, tipo, foi um cara fazer uma entrevista sobre a comunidade, nossa casa, aí o fotógrafo que estava acompanhando ele gostou da gente, assim, achou muito interessante. Aí foi ter um evento cultural, não tinha nada a ver com a igreja, Hum. e ele conseguiu colocar a gente para cantar uma música lá, porque ele disse:
a cidade precisa saber que vocês existem. Porque vocês são uma coisa muito diferente, muito legal, e as pessoas precisam disso que vocês trazem, etc. A gente cantou uma música nesse lugar. Uhum. Nesse dia, eu conheci um cara fantástico, que é um diretor de teatro, um judeu, que mora na Alemanha há mais de 30 anos. Ele é diretor de teatro, e como é que foi que a gente se encontrou? Porque eu estava passando no saguão, ele viu o tal, viu escrito aqui Shalom em hebraico, me parou e disse assim, por que tá escrito Shalom no seu tal? Aí eu disse, você consegue ler? Ele disse, consigo, é a minha língua. Aí eu até brinquei, tá escrito direito, fui eu que escrevi. Aí assim que a gente se encontrou aí, e a gente conversou, e eu partilhei para ele as experiências da comunidade, o que era a comunidade, falei da arte da comunidade, etc. Acabou a história ali. 2 anos depois, estava eu lá na nossa lanchonete, eles entram pela porta, ele e a esposa, que é alemã e que é dramaturga, para me convidar para fazer parte de um projeto de teatro que eles iam fazer. Eles têm uma companhia profissional na cidade e tal. E aí a produção falava do pós-guerra e da necessidade de reconstruir a cultura de paz. Então eles se lembraram de mim, daquela conversa de 2 anos atrás, e pensaram, nós precisamos de alguém no elenco que não viva a paz como teoria, mas que viva como princípio de vida. Vamos atrás daquele rapaz e vamos convidar, ver se ele topa. Cara, eu topei assim na hora, né? Claro, conversei com a comunidade, as coisas todas. E foi uma experiência muito bacana, porque eu fiquei um semestre inteiro me reunindo com esse grupo de teatro. Eu era o único estrangeiro, né? Todos os outros eram alemães. Um elenco reduzido de 6 pessoas. Ensaiando isso tudo, e foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive artisticamente falando na área de teatro. Mas você se apresentou em alemão, isso é muito louco pra mim. Não dá. Sim. Caramba, cara. E foi uma experiência enriquecedora, assim, tecnicamente falando, de tudo, mas também muito de parar e pensar assim, cara, ele é um monstro, assim, no sentido de estudado muito coisa, a esposa, eles foram professores da Universidade de Teatro em Israel, lá em Haifa, onde tem a comunidade. Olha, sim. E tudo mais, eles são, assim, uns gênios. E quando eles iam montando as coisas, eu ia olhando, ia dizendo, meu Deus, você ensinou a gente a fazer isso e a gente só não sabia dizer que o nome era esse. Tipo, sabe assim, técnicas e exercícios e coisas e montagens que eu parava e dizia, meu Deus, quando a gente montou Resposta lá, não sei onde, a gente fez uma coisa assim. Quando a gente parou para escrever o roteiro do espetáculo X, a gente raciocinou assim. E ver que a graça de Deus, ela vai também... eu costumo dizer uma coisa aplicando a minha própria vida, né, que diz assim, Deus vem em socorro dos mais necessitados, no sentido dos intelectualmente menos favorecidos. Eu brinco assim, né? Aí eu digo assim, então, eu acho que Deus vem também, foi para mim uma experiência muito concreta de que Deus ele vem socorrer, porque o objetivo de Deus é que aquilo chegue ao coração das pessoas. Então, aquilo que a gente nunca aprendeu, Deus ele dá um jeito de a gente descobrir, sabe? E de fazer da maneira boa e correta. Nossa, eu posso testemunhar isso direto na minha vida. Foi uma experiência fantástica. Tipo assim, tu nessa história de produção e de coisa assim, né? Com certeza tu tem muito para dizer sobre isso. Não e de perceber o quão débil eu tenho sido na minha vida, quanto eu fiquei devendo de estar pronto, de estar preparado, porque a parte do evangelho que mais fala na minha vida é a parábola dos talentos. E eu vivo repetindo e dizendo para as pessoas que é responsabilidade nossa, como artista, não querer se esconder no sentido de que a gente se utiliza desse termo católico de dizer viver no escondimento para não produzir, para não melhorar, para não se expor. E artista evangeliza botando a cara, passando vergonha, cara, entendeu? Passando vergonha. E a gente, não, mas é escondimento, mas aí a gente fica débil,
né? E não melhora, e enterra o talento. Aí depois chega o dono e fala, ué, o que houve? Você não desenvolveu, O que não? houve? Você não desenvolveu? Né? Exatamente. Isso aí me incomoda muito. Cara, existe uma coisa que eu acho que, assim, assim, eu sempre tive envolvido com esses esquemas na comunidade. Esses esquemas, né? Parece engraçado. Eu sempre, na minha história de serviço na comunidade, eu sempre estive exposto, né? Uhum. Seja por causa de apresentar um evento, seja por causa de animal, renascer, aquela coisa toda, assim. Eu e a Emma, a gente sempre estava muito junto, né? Uhum. Assim, não só no palco do Hallelujah, mas na animação dos outros eventos da comunidade. Eu sempre tive a minha imagem, eu nunca pude dizer assim, ei, eu quero me esconder. Sempre precisava que eu tivesse me expondo. Às E vezes a aí gente tinha sempre precisa, a gente deseja se esconder porque a gente está precisando ficar, mas a missão é mais importante, né? Aí sempre tinha aquela piadinha assim, né? Tipo, ei, amostrado, né? Não sei o quê. Né? Sempre tem aquela piadinha dos irmãos que são amigos e tal, mas... Claro. Mas aí chegou uma época que eu parei e pensei, meu Deus, eu não consagrei minha vida? Isso. A minha imagem pertence ao que eu consagrei. Então, eu não posso querer ficar poupando a minha imagem. No sentido de, não vou. Não vou passar essa vergonha. Você tá entendendo como você citou? Não vou passar essa vergonha. Eu não vou subir ali para cantar aquele salmo inseguro e errar e desafinar. Eu vou dar o meu melhor. Vou estudar, vou fazer tudo. Mas se acontecer alguma coisa ali que está fora do meu controle e eu for humilhado, eu não posso querer poupar a minha imagem disso porque eu consagrei até a minha imagem a Deus. Eu não posso, tipo assim, me negar, querer me esconder nesse sentido negativo. Porque acho que muita gente, como você colocou, entende errado esse escondimento. E chama de negar-se o que é, na verdade, chama de escondimento o que é negar-se, entendeu? E tal. Aí eu acho que é outra coisa. Chico. O escondimento, na vida do artista, eu acredito que tem tantas outras coisas que Deus trabalha no escondimento e que nunca ninguém nem vai saber. Isso. Né? Tipo assim, você subir num palco com um sorriso no rosto, mas com o coração partido. Isso. Agora você está indo no lugar certo, exatamente. Quem é que tá vendo? Todo mundo tá vendo ali o cara sorrindo, dizendo e bate palma e não sei o que e tal. Mas o que tá escondido de verdade, Deus coloca a nossa imagem à mostra, mas a gente tem muitas coisas no coração que só Deus conhece. E aí... Não se preparar ou não melhorar como servo e como artista, né? Não é desculpa, não pode ser uma desculpa. Mas os escondimentos Deus vai providenciar, com certeza. Acho que tem os dois lados. Tem aquela pessoa que não quer aparecer nunca, então para ela é uma purificação aparecer, e tem aquela que tem desejo de aparecer e de ser aplaudida, então para ela tem naquele momento, por exemplo, eu faço uma fase que eu precisei, não, é melhor eu parar de buscar isso aqui, não está sendo bom. E nesses anos a coisa já passou e tal. Eu entro no palco, saio do palco, para mim tanto faz. Então assim, já não tenho mais, graças a Deus, não tenho mais aquele vislumbre, né? E também tem a ver com a maturidade. Por exemplo, uma coisa que músico muito passa, não sei se você vê isso, talvez veja na parte de teatro, nos palcos por aí, nas outras expressões, mas uma coisa que instrumentista muito acontece, eu vejo, conforme a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo a coisa, a gente quer mostrar tudo que a gente sabe. Então, numa missa, por exemplo, que precisa ter uma parcimônia, uma prudência na hora de tocar, uma limpeza, uma postura, tá lá o cara fazendo todas as notas que ele sabe, de todos os jeitos, todos os ritmos, todos os acordes, e a coisa acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então faz parte do amadurecimento, da purificação, a pessoa às vezes nem servir. Ou servir não, vai tocar o arranjo. Ou deixa o outro tocar dessa vez, você não está na escala e tal. Então todas as fases a gente vai. Eu passei por tudo isso e ainda tô vivendo as minhas coisas. Agora, cara, já vai dar... É uma grande aventura. Vai dar... Acho que já deu 1 hora. Assim, também não tô querendo alongar muito. Eu tenho que experimentar que as pessoas veem o podcast, mas muita gente não vê porque é muito longo, por isso que eu tô
Mas eu quero fazer a minha bate-bola contigo, eu adorei esse negócio que tu fez, eu quero fazer também. Ok. Não, mas não é muito Vamos bate-bola, lá. não. É que eu pus uns. Eu tô com uma nota aqui do lado, assim, que às vezes eu dou uma olhada. Na Alemanha, o que é que tem de bom para comer? Qual que você mais gosta, assim, de comida local? O que eu mais gosto? Eu gosto de Grünkohl. Agora em português, vai. Cara, é um tipo de hortaliça Ah, que não tem no Brasil, mas que se fosse comparar é tipo uma couve, mas o gosto é diferente e tal. hum, E ela só pode ser colhida depois da primeira geada do inverno. por quê? Tipo, quando congela a plantação, aí você colhe, porque aí ela vai ter o sabor correto. Explicações técnicas, biológicas e coisa, eu não vou Ela saber fica te explicar. melhor nessa época, entendi. Tipo, é a época de Aí colher. ela é colhida e o prato, ele é feito com linguiça, salsicha, né? Boa salsicha alemã, com essa hortaliça e tal. Cara, é uma delícia, eu gosto muito. Engraçado como o alemão parece inglês, né? Green cowl. Grünkohl. Tem por causa das raízes, as raízes germânicas, né? O inglês Anglo-saxônicas, é aquelas coisas. germânico. Mas aí eu fiquei pensando agora que você falou couve, green cow, né? Tem a ver o nome, sim. E lugar preferido de onde você mora? Assim, de visitar e passear? Olha, na cidade onde eu moro ou tipo algum lugar na Você escolhe. Alemanha? Pode ser. Certo. Eu vou dizer então duas coisas. Na cidade onde eu moro, eu gosto de, quando eu posso, dar uma fugidinha e vou lá na capelinha que tem em cima do monte, que foi construído com umas ruínas, uma capelinha que tem lá bem pequenininha, que é a capela do Morro do Cruzeiro, se a gente fosse chamar assim. Tem uma Hum. vista magnífica da cidade, é um lugar muito silencioso, eu gosto muito. É bom de rezar Na olhando a vista, Alemanha, então, né? total. Hum. E na Alemanha, um dos lugares mais bonitos que eu visitei de verdade é Hamburgo. O que tem de bom lá? Cara, tem os portos, né? Porque Hamburgo é uma cidade portuária. Então, tem o rio, tem os portos, tem os parques, são maravilhosos os parques. Tipo, na Alemanha tem muito parque, né? E nas cidades maiores, acho que isso também se assemelha um pouco, talvez, aos Estados Unidos, não sei. Hum. Mas, então, nas cidades maiores tem aqueles parques gigantes, verdes, que você vai para correr, vai para fazer exercício, tem lugar para você tem lago para nadar se você quiser, tem coisa. Então tem muitos parques legais também na cidade de Hamburgo. É uma cidade muito muito bonita, muito gostosa. Berlim é fantástico historicamente, assim, eu passei uma semana uma vez em Berlim sozinho com a mochila nas costas rodando. Caramba, É, deve ter sido ótimo. foi fantástico, mas Hamburgo é aquela coisa que tu vai para descansar, para curtir o lugar, não só para mergulhar na história. E deve ser muito bom você estar num lugar. Eu experimentei um pouco isso quando estive em Lisboa recentemente. Que na verdade, eu fui para Londres filmar um clipe do Davidson e a gente ficou em Lisboa na ida e na volta, né? E aí o Gustavo, que é meu sócio lá da produtora, ele falou assim: poxa, eu tava indo pro hotel ontem, era 00:40, e aí numa praça tinha uma senhora, uma velhinha sentada no banco, dormindo de boca aberta com um iPhone na mão assim, e ninguém roubava, ninguém. E a Ninguém. gente não tem a menor possibilidade de passar um risco desse no Brasil, né? Então, num lugar Cara, avançado como, por exemplo, a Alemanha, que não tem nada disso, deve ser uma maravilha. cara, uma coisa bem rápida que parece loucura. Uma pessoa da missão perdeu um celular no trem. Hum. Aí, depois, quando a gente chegou em casa, aí os nossos amigos alemães disseram, não, escreve para a central do trem e faz um registro. 3 meses depois, o celular chegou no correio em casa. Ué? Porque alguém encontrou, entregou para o maquinista mandou para a central, demorou 3 meses por causa desse processo, mandou para a central encontrou o registro, né, perdi o celular da marca X no percurso X, Você pode ter certeza que você devolveu. perdeu, você não foi roubado, essa coisa ninguém vai furtar, ninguém vai se apropriar daquilo, né? E é um dos desejos que eu sempre tive, né, de morar num lugar mais tranquilo assim, principalmente para criar crianças, mas por enquanto
estamos aqui, né? Agora, a última coisa que eu queria te perguntar, porque eu acho que esse podcast, além de entretenimento, tem que ser um serviço. Eu acho Ok. que se você puder dar uma dica, um exemplo para quem está assistindo você, as pessoas devem ter desejo, de repente, de ir em missão ou de se consagrar, mas o mais importante que eu quero perguntar é, você tem alguma dica de como é que a pessoa... Dica de oração, né? Porque a pessoa... Tem muita gente que tem dificuldade de fazer oração pessoal. Então, por exemplo, uma vez o Gustavo, o externo, ele me falou que ele gostava, não sei se ainda faz isso, mas já tem muitos anos, de ir para um lugar assim, tipo como você falou, um mirante, um lugar assim que ele possa estar sozinho, que tem uma vista boa, e ali aquilo motiva ele a iniciar a oração e louvar e tal, e depois ele fica mais introspectivo. Você tem alguma dica assim? Eita, que responsabilidade. Pedro, eu vou fazer assim, a minha dica vai ser minha partilha de como eu faço para rezar. O que me ajuda pode ser que ajude alguém. Então, assim, para mim é muito concreto a experiência, como você citou, de solidão para oração, para mim é muito importante. Então, por exemplo, às vezes eu escolho não rezar dentro da capela porque tem muita gente e vou rezar num outro lugar onde eu esteja sozinho, nem que seja só comigo ali. Então, a experiência de solidão, de silêncio é muito importante. Assim, acho que aquela velha coisa, entrar no seu quarto, fechar a porta, mas aquele quarto interior, se liga? Então, por isso acho que buscar um lugar silencioso, um lugar adequado, onde você possa se desligar. Me ajuda muito escrever, sabe? Então, e eu, quando estava no grupo de oração, meu acompanhador me ensinou assim, uma coisa que eu trago até hoje. Se ele estiver vendo esse podcast, quero que ele assista. Vitor, muito obrigado por ter me ensinado muitas coisas. Manda para ele o link depois. Vou mandar. Ele me disse assim, diz para Deus o que está no seu coração. Então, cara, tinha dias que eu ia rezar, e tem dias até hoje que eu vou rezar, que eu me sento diante do Santíssimo, diante do ícone, onde eu estiver com o meu caderno, e eu começo a escrever a verdade do meu coração, porque rezar é um trato de amizade, e a amizade flui com a verdade do coração. Então, tem dias que eu começo a minha oração dizendo, Jesus, hoje eu não estou com a mínima vontade de rezar, mas eu estou aqui porque eu sei que eu preciso de você, e eu sei que eu preciso estar aqui para me deixar ser amado por você como eu estou hoje. Chateado ou impaciente então acho que abrir a verdade do meu coração e deixar Deus visitar a verdade do meu coração me faz rezar. Mas existe um momento que você tem que parar de falar e ficar em silêncio? Com certeza. E eu acho que também nesse processo é muito aquilo que Deus vai conduzindo, né? Porque quando você vai abrindo seu coração e você vai deixando Deus entrar no seu coração, ele mesmo te conduz para esse momento, né? Assim, aquele momento onde você para e é onde você escuta, né? Ou aonde até mesmo o silêncio vai te falar, né? Acho que uma das analogias mais belas que eu acho da vida de oração é o próprio relacionamento matrimonial, né? Acho que você e a Cibele, né, vocês poderiam dizer isso assim, simplesmente estar na presença um do outro fala muitas coisas às vezes, né? É um paralelo muito interessante porque então, a gente muitas vezes vai querer estar e às vezes não. Mas a gente está, não obstante, né? É vida. Exatamente. É vida. Né? É vida. Não, mas sem te interromper, continua, só porque eu estava fazendo um parênteses. Então é muito isso, acho que assim, aquele momento ali que você vai parar, silenciar, Deus vai falar, ou você vai estar na presença de Deus, Deus não vai falar, mas ele vai continuar te amando. Então acho que é não desistir da oração antes de experimentar do amor. Eu estou perguntando o básico porque eu me identifico e me lembro quantas vezes eu gostaria de que alguém dissesse A, B, C, D, e não ficasse uma coisa muito abstrata, mas assim, olha, por exemplo, eu não sei se eu sou meio autista, mas eu gosto da coisa bem... É isso aqui, ó, tem que explicar direito, entendeu? E tem gente que de repente vai querer isso, por exemplo,
a pergunta básica que eu posso fazer: quantas vezes você não quer estar lá no momento de oração, mas você sabe que é bom, entendeu? Ixi, cara. Tá entendendo? É tipo uma academia, né? Tá Tem entendendo? que... É, exatamente, é um exercício de vida. Então, tipo, tem dias que você dormiu mal, aí você não tá muito disposto, mas você escolhe. Eu acho que quando a gente coloca a oração no patamar do amor e que o amor é uma escolha, você escolhe, entende? E o Então, querer, né? Só, desculpa que eu vivo interrompendo, mas só para não complementar, tem porque problema. eu tenho a sensação de que, assim como eu falei mais cedo, a gente tem que descer, entrar mais na maturidade, porque a gente fica muito no, eu quero ou não quero. Só que tem Uhum, um querer mais profundo que é, eu posso não estar querendo agora, mas eu quero para minha vida essa meta, ou é ser isso, uhum, ou viver isso, né? Então uhum, é um querer mais amadurecido, né? uhum. Porque o querer não pode ser só fruto da vontade, né? Ele tem que ser o fruto da sua inteligência também. Então eu quero, eu escolho isso aqui porque eu sei que é importante, porque eu tenho como um valor importante. Porque se for só deixar na esfera do sentimento, do hoje eu tô afim, hoje eu não tô afim, vai ter muitos dias. Nossa listinha ali dos dias indispostos vão ser bem grandes. E eu posso dizer, como eu falei mais cedo, aí passam 15 anos e você está assim, né? Eu já fiz 15 anos daquilo que eu só estava afim. E aí Deus se utilizou porque Ele é misericordioso e maravilhoso e Ele me formou e me fez chegar bem e amadurecido e pronto aqui. Mas eu preciso, as pessoas precisam entender que tem uma camada mais profunda do ser, né? Do que só o desejar, ou tá afim ou não tá afim, né? Das coisas. Exatamente. E a última, eu juro. Ok. É, como é que um jovem discerne se ele tem uma vocação específica como a tua? Como é que ele discerne? Certo. Primeira coisa, não tem como fugir da resposta, dessa resposta, porque ela é a verdade. Discerne Hum. na oração. Porque você, para discernir uma coisa, você tem que escutar a voz de Deus. E a voz de Deus você escuta na sua oração. Demora quanto tempo? Então, não. Então, você, não sei, não sei quanto tempo demora, porque a vida de cada um é Eu sei, eu tô particular, a fazendo vida a de cada um é pergunta cada um. justamente para... Então, não tem como dizer, na, demora X tempo, demora É, Y tempo. A vida de cada um é cada um. Então, existe esse aspecto. Então, é na oração e é importante você ter um acompanhamento, uma direção espiritual, porque essa direção espiritual vai ajudando você a fazer aquela seleção, né? Tipo, isso aqui é fruto da minha imaginação, isso aqui é real, isso aqui não é, e tal. Então, a direção espiritual é muito importante. Então, oração, direção espiritual, e aí entra no aspecto da experiência, porque Deus te chama a algo concreto. Então, você precisa experimentar desse algo concreto para você encontrar os seus pontos de identidade com aquilo. Então, por isso que na comunidade Shalom, por exemplo, e muitas outras experiências de vida vocacional, existe aquela experiência, né? Aquele período de experiência. Eu desejo viver essa vida, então vou fazer essa experiência. Então, você faz aquela experiência e ali você encontra os pontos de identidade. Então, uma vez que você vive a oração, a direção espiritual, e encontra os seus pontos de identidade, acho que você vai se sentindo seguro para dar um passo de discernimento mais aprofundado e, com a graça de Deus, se encontrar. o que é ponto de identidade, só porque eu acho que eu me perdi na história? Ponto de identidade, por exemplo, eu sou chamada a comunidade de vida. A Hum. comunidade de vida faz parte da identidade da comunidade de vida as manhãs de silêncio. Quando eu vou para a experiência, eu experimento disso, eu vivo isso Sim, de uma maneira entendi. concreta. Aí você percebe se Então, isso tem a ver, pronto, né? realmente, eu tenho o desejo de todos os dias da minha vida pela manhã viver assim, Uhum. entende? Então, são aqueles pontos de identidade, aquilo que caracteriza aquela vocação e que você vê que dentro de você existe ressonância. É de verdade, eu quero viver assim. E tem, talvez um pouco com aquilo que eu falei, por exemplo, tem gente que não curte, vamos dizer, né? Porque é um nível mais superficial da coisa. Tem gente que se identifica total com o estilo, a espiritualidade, a vida de oração da comunidade, mas
se identifica muito com o serviço, as obrigações, as coisas que a vida comunitária. Então, mas vai lá e vive porque sabe que é chamado a viver aquilo. Então, o que eu estou querendo dizer é que nem sempre você vai falar, poxa, eu sou 100% tudo que a comunidade tem para oferecer, eu me identifico total. É raríssimo isso, né? Mas eu acho que essa coisa que você está falando é mais de você como se identificar, eu sou isso faz parte de mim, né? Eu acho que nesse ponto aí que tu está colocando, eu vejo um pouquinho por esse ângulo assim, tipo, existe tudo isso que faz parte dessa vida que eu me sinto chamado e que talvez existam realidades dentro de mim que ainda não atingiram a maturidade para dar essa resposta. Então, embora ainda é difícil para mim viver isso, mas no mais profundo do meu coração eu quero. E vou aprendendo, vou amadurecendo para poder dar essa resposta inteira, desse 100%. Acho que esse 100% eu colocaria assim, tipo, não é que hoje eu estou pronto para dar a resposta perfeita nesse 100%, porque a vida consagrada é um caminho, então a gente vai também se configurando cada vez mais para dar uma resposta cada vez mais inteira. Então, nesse começo, eu olho para isso tudo e no mais profundo de mim eu tenho desejo. Existem coisas que eu ainda não consigo, mas eu quero, então eu vou. Eu quero ser feliz, quero fazer a vontade de Deus e eu quero viver isso que eu acho que sou eu e faz parte de mim, então eu vou me moldando e deixando Deus fazer conforme. Gostando ou não, umas coisas eu vou gostar mais, outras menos, né? Então, assim, para ficar bem explícito, quanta gente vai com certeza ouvir isso e se identificar, porque tem gente que depois dos episódios vem falar comigo, olha, foi muito bom você ter perguntado isso e aquilo, por isso que eu gosto de entrar nas coisas bem, assim, básicas, que ajudam as pessoas. E, cara, quero te agradecer muito porque foi ótima a conversa. A gente pode até ter outras assim em breve, quando você tiver mais tempo aí. Eu também, né? E com espero alegria, que a gente faça um pessoalmente, quando você puder estar por aqui. Com certeza. Meu sonho é conhecer esse espaço novo. Sala nova aqui, tudo certo. Cara, obrigado, cara. Valeu, a gente se fala mais em breve aí, meu irmão. Eu que te agradeço. E sucesso no teu podcast aí também, que possa tocar muitas almas desejosas de Deus. Amém. Vamos aprendendo juntos. Valeu, meu irmão. Um abraço. Valeu.